E aí, noveleiros? Prontos para mais um resumão daquele jeito, com muita fofoca e zero enrolação? A novela tá quente e eu já separei tudinho para você não perder nada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e me conta nos comentários de qual cidade você tá me assistindo. Bora começar essa fofoca diária. Quarta-feira, 15 de outubro. Amanhã amanhece silenciosa em São Paulo, como se até o vento respeitasse o peso da notícia que se espalha pela cidade. O telefone toca na casa do Santos Dumont e um clima sombrio se instala. Do outro lado da linha, uma voz grave e contida comunica o que ninguém imaginava ouvir. A polícia anuncia a Celso que Sandra está morta. Por um instante, ele não consegue reagir. O sangue some-lhe do rosto, e o silêncio domina. Morta, repete ele, incrédulo, sem acreditar no que escuta. A notícia o atravessa como uma lâmina fria, trazendo à tona um misto de alívio e culpa. Celso caminha até a janela e observa o jardim lá fora, tentando entender o que sente. Apesar de tudo que Sandra fez, ela era sua irmã, parte do seu passado e da sua dor. Quitéria, ao vê-lo pálido, pergunta o que houve. Acabou, responde ele, em voz baixa. A polícia encontrou o corpo. Disseram que Sandra morreu. O peso daquelas palavras ecoa por toda a casa. Quitéria se benze, pedindo a Deus que tenha piedade da alma da moça. Enquanto a notícia se espalha, em um quarto simples e iluminado apenas pela luz do sol da manhã, Estela tem uma vaga lembrança de sua identidade. A moça acorda sobressaltada, tomada por uma sensação estranha. Imagens fragmentadas lhe vêm à mente: um rosto masculino, uma gargalhada feminina, uma queda, um grito. Tudo tão rápido e confuso que ela leva as mãos à cabeça, tentando entender o que se passa. Túlio, atento, se aproxima e pergunta se está tudo bem. Estela respira fundo e o olha nos olhos, dizendo: Acho que me lembrei de algo. Mas é tudo tão distante. Túlio, preocupado, segura a mão dela e a incentiva a não forçar a memória. O que importa é que você está viva, diz ele com doçura. A moça sorri, emocionada, e agradece a Túlio, reconhecendo o quanto ele tem sido importante em sua recuperação. O clima entre os dois é eterno, carregado de uma cumplicidade que cresce a cada dia. Ele, dividido entre o dever e o coração, sente nascer dentro de si um sentimento que tenta, em vão, conter. No sítio, o ambiente é outro. O som da sanfona preenche o ar, e Francine ensina Maria Divina a dançar. As duas riem, rodopiando pelo terreiro, enquanto Zé dos Porcos observa de longe, encantado com a cena. Francine, sempre espirituosa, diz que toda mulher precisa saber dançar, nem que seja para rodar a vida nos próprios eixos. Maria Divina ri, meio sem jeito, e confessa que tem 2 pés esquerdos. Então vai aprender comigo, insiste Francine, pegando-a pela mão. Entre tropeços e gargalhadas, Divina vai se soltando, revelando um brilho que há muito não se via em seus olhos. Enquanto isso, na cidade, Inês diz a Ernesto que Sandra morreu. A notícia o pega de surpresa. Ele, que ainda acreditava que a vilã pudesse voltar para se vingar, sente um arrepio percorrer-lhe a espinha. Tem certeza? Pergunta, tentando esconder o espanto. Inês confirma, com os olhos marejados. A polícia reconheceu o corpo. Sandra se foi. Ernesto respira fundo, mas dentro dele um pressentimento incômodo persiste. Algo na história não lhe parece certo. Inês, abalada, tenta convencer a si mesma de que tudo terminou, mas o desespero que sente ao falar em enterro denuncia que há mais dor do que alívio em seu peito. Em outro ponto da cidade, Olga retorna à pensão de Margarida, com a cabeça erguida, mas o orgulho ferido. As outras hóspedes cochicham, surpresas com a volta da mulher que saiu jurando nunca mais pisar ali. Margarida, dona de um coração grande, recebe-a com certa desconfiança, mas sem negar abrigo. Cada um sabe o peso que carrega. Olga. Se quiser recomeçar, a porta está aberta. A mulher agradece, tentando esconder o olhar amargo. No fundo, o retorno à pensão é um sinal de derrota, mas também de sobrevivência. Enquanto isso, Paula alerta Túlio sobre seus sentimentos por Estela. Ao perceber a crescente proximidade entre os dois, a amiga decide intervir. Cuidado, Túlio, diz ela, num tom sereno mas firme. O que você sente pode confundir a moça. Ela ainda está se recuperando. Não misture gratidão com amor. Túlio se cala, visivelmente tocado pelas palavras. Ele tenta argumentar, dizendo que apenas quer ajudá-la, mas Paulo o conhece bem. O coração, meu amigo, é traiçoeiro. E às vezes,
Quando a gente tenta salvar alguém, acaba se perdendo junto. Ele baixa os olhos, ciente de que ela tem razão, mas incapaz de conter o sentimento que floresce em silêncio. No casarão de Cunegundes, o acaso faz o destino girar mais uma vez. Asdrúbal pega o mapa das esmeraldas por engano, ao recolher papéis espalhados sobre a mesa. Sem perceber o valor do que leva, guarda o mapa entre seus pertences e parte. Quando Cunegunde se dá conta do sumiço, o alvoroço é imediato. O mapa. Roubaram o mapa das esmeraldas. Grita ela, em desespero. Cunegundes, Quinzinho e Medeia decidem ir atrás do professor, acreditando que ele fugiu de propósito. Medeia, com um olhar astuto, vê na confusão uma oportunidade. Se o mapa estiver mesmo com ele, podemos recuperar antes que perceba o que tem nas mãos. Quinzinho, nervoso, tenta acompanhar o raciocínio da mãe, mas Cunegunde já ordena que preparem a carroça. Ninguém some com minha fortuna e fica por isso mesmo, esbraveja. Assim, os três partem apressados, cada um movido por um interesse diferente, a velha pela riqueza, o filho pelo dever e Medeia pela ambição. Enquanto isso, em São Paulo, a notícia da morte de Sandra percorre cafés, pensões e escritórios. Todos comentam a suposta morte de Sandra. Uns dizem que foi castigo divino, outros falam em tragédia inevitável. Nas ruas, há quem lamente, há quem comemore. Candinho, ao saber, sente um misto de alívio e compaixão. Que Deus a perdoe, diz ele, com os olhos marejados. Dita, ao seu lado, o observa em silêncio, entendendo que o silêncio dele revela. Não se apaga com ódio uma história de laços rompidos pelo destino. No escritório da polícia, Celso recebe a confirmação final do delegado. O corpo encontrado foi identificado e o laudo oficial é conclusivo. A decisão é imediata. Celso ordena o início do enterro. Mesmo com o peso da vergonha pública que Sandra trouxe à família, ele decide que a irmã merece um sepultamento digno. Se errou, pagou caro. Mas ainda assim, é minha irmã, diz ele com voz embargada. Quitéria tenta consolá-lo, mas o semblante dele é o de quem carrega um fardo que o tempo talvez nunca apague. Quando a notícia do enterro chega aos ouvidos de Inês, ela se desespera. Corre até a delegacia, tentando impedir que o corpo seja levado, mas é em vão. Os agentes a olham com piedade, acreditando tratar-se de mais um gesto de luto. Inês, contudo, sente o coração bater descompassado. Não pode ser ela, repete, com lágrimas escorrendo. A dúvida que tenta esconder cresce a cada segundo. No fundo, ela sabe, Sandra era astuta demais para morrer sem deixar rastros. Do lado de fora, o caixão é levado ao cemitério sob o olhar pesado de Celso e Quitéria. As flores cobrem o caixão, e o sino toca, marcando o fim de um ciclo. O céu se encobre, como se a própria natureza lamentasse. Enquanto todos acreditam que a vilã enfim descansou, em algum lugar distante, uma mulher de chapéu e véu negro observa um jornal com a manchete do dia. Morte de Sandra reabre feridas na família de Candinho. Sob o véu, um sorriso discreto se forma. A mulher dobra o jornal com cuidado, coloca-o sobre a mesa e murmura: enterrem o que quiserem, mas Sandra está mais viva do que nunca. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.